Bendito e amado Deus, como Tu és maravilhoso. Como diz o salmista, que daremos em troca de todos os benefícios que nos tem feito, Pai. Que vida, Senhor Deus, o Senhor tem nos preparado. Uma vida que no meio do caos nós temos paz. No meio de uma sociedade, Senhor Deus, destruída de valores, nós estamos construindo, Senhor Deus, nossas casas em cima de valores, em cima de valores sobrenaturais, de uma ética, de um amor, de um respeito. Venha sobre nós essa noite com a Tua palavra, edificar mais essas famílias, edificar o coração de cada pessoa, que Teu Santo Espírito possa derramar uma unção de revelação, de graça, de entendimento a respeito do que significa estar nos céus. Nós somos seres celestiais. Dá-nos a Tua graça. Visita-nos, Pai, com Teu Espírito de sabedoria, de entendimento, em nome de Jesus. Amém? Como vocês sabem, né, muitos que estão ouvindo, eu tenho pregado uma série de palavras que Deus me deu no meu coração a respeito do céu e da terra. E tivemos 9 palavras a respeito da terra, né? E agora nós estamos falando sobre o que significa os céus. E semana passada, né, a gente falou um pouco sobre esse lugar da habitação de Deus, de anjos, de principado, potestades, né? E só para você ter uma ideia, teologicamente, céus é o lugar que a gente habita também. Mas existe um primeiro céu, que é o céu, o trono de Deus. Segundo os céus, regiões celestiais, onde estão os principados, os dominadores do mal, presos debaixo da autoridade de Cristo. E o terceiro céu, terra, lugar da nossa habitação. Então, nós precisamos nos preocupar um pouco sobre isso, porque muitas pessoas perguntam, né, como que vai ser o céu. A gente, essa semana, conversando sobre isso, né, a gente até brinca que com a cabeça que nós temos, com o sentimento que a gente tem, se a gente for para o céu e tudo for bom demais, as pessoas vão achar um jeito de arrumar um rolo lá, porque a vida parece que sem rolo, sem problema, parece que não funciona. Nós não conseguimos entender paz eternamente, não conseguimos entender um ambiente de perfeição continuamente, porque a nossa mente não consegue decifrar a perfeição desse ambiente. E eu quero te falar um pouco sobre algumas características disso, né? Tudo na vida de um ser humano está ligado a desejo. Tudo que você tem é um desejo. Você compra roupa por desejo, você compra carro com desejo, você se forma com desejos. Tudo na vida humana, ela passa por uma prerrogativa da alma humana, ela vem a partir de um desejo. Ninguém compra nada ou realiza nada que não tenha pensado antes, que não tenha sonhado, que não tenha gastado um tempo da sua memória nisso. Então o ser humano é resultado daquilo que ele deseja, né? Então tudo que move uma pessoa é o desejo dela. E eu tenho tentado fazer algo que eu acho que não é muito fácil, porque as pessoas não desejam os céus, elas não desejam sua eternidade. A coisa mais rara da terra é você encontrar alguém falando sobre eternidade. Num almoço de família, num lugar, numa festa, alguém falando, como está a sua eternidade? Para onde você vai se você morrer? Você pensa nisso? Você se informa sobre isso? Você busca isso em algum lugar? Porque se eu sou um ser espiritual, segundo a Bíblia, voltando ao que eu disse semana passada, eu sou um espírito que contém uma alma que habita num corpo. E se isso é uma realidade, e biblicamente Jesus falou sobre isso, eu preciso me preocupar, saber que tipo de informação que eu tenho dentro de mim que me leva aos céus. Porque infelizmente na terra, onde nós fomos formados, né,
Nós achamos que o amor de Deus é tão, tão, tão grande. Tem uma brincadeirinha com as crianças na sala, né? O amor de Deus é tão grande, né? Que a gente acha que de qualquer forma nós vamos estar lá, porque o amor de Deus é tão, tão grande. E eu sempre falo que quando alguém se lembra, muito, bom, até ser da minha época, né? Alguém se lembra quando você ia num armazém antigamente? Então tinha um fio que tinha uma caneta assim, que grudava, passava por uma argola e caía um peso aqui. Quando você puxava a caneta para você escrever a sua conta ou assinar, né? O peso subia, e quando você soltava a caneta, o peso descia. E eu entendo que Deus é assim. Quando subir, né? Nós estamos vivendo na época do amor. Quando Ele baixar a caneta, que Ele vai trazer o julgamento a todos os seres da terra, que é o momento de avaliar as decisões, nós precisamos ter a consciência que o amor, nesse momento, sobe e desce a justiça. É o momento, amou-se até o último momento. É muito importante que se entenda isso, porque senão nós vamos passar na prerrogativa de que Deus vai nos amar de qualquer forma, e por sermos filhos dele, vamos ser escolhidos de qualquer forma. 2 Coríntios, capítulo 5, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. E a palavra de Deus diz assim, versículo 1: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, seu corpo, tá? Temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso gememos, desejando ser revestido da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Essa é a grande vontade de Jesus para os habitantes da terra, que a gente possa viver um pouquinho mais pela fé, um pouquinho mais além da matéria. Tem que haver dentro do teu coração uma necessidade de buscar os céus, porque senão a terra vai ficar algo... A terra é caótico. Eu estava explicando para os jovens nessa pregação que vocês viram eu fazer nesse vídeo da calorada, que o mundo, comparei o mundo como uma grande bolha, e dentro dessa bolha que nós fomos criados, há muita malignidade, há muita distorção, há muitas coisas que não funcionam. Consegue entender isso? Quando você se converte, você abre uma bolha para você, do seu mundo, e nessa bolha começa a viver um outro princípio, começa a viver uma outra emocionalidade, uma outra maneira de ver a vida, uma outra maneira de analisar os erros dos outros, uma outra maneira de julgar, entendeu o que vemos? Isso eu queria que você entendesse. Todas as bolhas nossas, crescendo, ela vai ampliando e vai entrando gente dentro da nossa bolha, e vai entrando pessoas, famílias, daqui a pouco tem uma igreja, daqui a pouco tem uma sociedade, daqui um pouco o meu mundo é uma bolha de Deus, é um ambiente. Porque eu estava explicando que a coisa mais importante que Deus fez sobre a terra é o ambiente, não aquilo que vive dentro do ambiente. O homem não é mais importante que a terra, que o ambiente que Deus formou. Deus formou o homem no Éden. O Éden tinha uma característica celestial que dava a vida perfeita ao homem. Hoje nós estamos em um outro ambiente, não chamado Éden, que nos tirou a capacidade de sermos perfeitos.
esse ambiente é distorcido, esse ambiente ele tem confusão. Só de a gente estar parado, tem gente que não está fazendo nada, que não precisa de nada, e está angustiado. Tem gente que está com o coração mal e não sabe que está com o coração mal, não está no hospital, não está passando fome, não está sem roupa, não está sem casa, mas mesmo assim, tem gente angustiada. Porque esse mundo tem um sentimento que não é o sentimento de Deus. Essa casa não é a casa do Pai. Por isso que é muito importante que a gente entenda que o ambiente é a coisa mais poderosa que o homem pode ter. Uma casa pode ser linda por fora, mas por dentro ela pode ser um inferno. Mas ao contrário, você pode ir numa casa muito simples e ter um ambiente magnífico de convivência lá dentro. Qual dos dois ambientes haverá uma construção melhor? Então não é o edifício, não é a estrutura, não é o que os nossos olhos foram ensinados a ver, mas é aquilo que Deus tem nos ensinado, que nós formamos o nosso mundo interior aqui dentro. Outro dia, conversando com uma pessoa, eu falei assim, você tem que ter uma construção dentro de você. O que é que você tem dentro de você? Porque Deus constrói o homem de dentro para fora. O ambiente que nos tem dado capacidade para que a gente possa criar um mundo melhor, esse ambiente começa no seu mundo interior, na sua individualidade, dentro da sua cabeça. Não é fora. Todas as nossas lutas são externas, todas as nossas guerras são externas, todas as nossas armas são materiais. Já percebeu isso? Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 6, versículo 12. Pode começar no 10, versículo 6, Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz assim, finalmente, Efésios 6, capítulo 6, versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Começa assim, não fortaleça na sua capacidade, naquilo que você pode juntar, naquilo que você pode ser, naquilo que você pode se tornar como pessoa. Ele diz, esse finalmente, a história dessa carta para Éfeso, de Paulo, ela é uma carta que ela vem talhando todos os tipos de relacionamento, vida em comunidade, deveres conjugais, deveres de pais e filhos, deveres de escravos e senhores. Se você pegar Efésios inteiro, é um livro que vem falando de relacionamento. Aí ele fala em Efésios 6, finalmente, terminando o livro, ele diz assim, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, ou seja, para que você possa cumprir seus relacionamentos, para que você possa criar essa bolha de Deus, esse ambiente celestial, esse ambiente que produz vida, tem que ser no poder de Deus. Não pode ser no poder humano, pode ser na consciência humana, na racionalidade humana. E ele diz assim, vistam-se toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Segundo, ele não disse que a nossa luta é contra pessoas, físico. Ele diz, olha, tem um inimigo celestial, tem um inimigo no mundo espiritual. Fala comigo, inimigo espiritual. Fala, meus inimigos estão onde eu não posso ver. Por isso Jesus diz, através de Paulo, que meus olhos têm que ver numa fé espiritual. Todas as suas guerras, toda vez que um pai e uma mãe se separam em casa, tem demônios. Toda vez que um filho briga com o pai, sai de casa, se droga, apesar de a gente perceber que foi ambiente, que foi má companhia, que foi não sei o quê, tem uma luta espiritual, seja lá o que for, naturalmente, que cooperou para a queda da pessoa, para a destruição da família,
houve uma influência espiritual que os nossos olhos não querem ver, que a gente não está acostumado. Por isso que a igreja não ora, por isso que a igreja não guerreia, porque ela acha que tudo é resolvido no blá blá blá. Tudo é resolvido naquilo que eu penso. Eu deixo de amar alguém, eu deixo de me relacionar com alguém, eu corto essa pessoa, eu faço desse jeito e a coisa vai se encaixar. Não vai. Ela é espiritual. Olha o que ele diz aqui. Pois a nossa luta, versículo 12, não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. As regiões celestes, hostes espirituais da iniquidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Gente, eu queria uma igreja, meu sonho é uma igreja que anda orando, anda guerreando, igual louco na rua, com espada. Falei, esse cara é doido. Falei, você não sabe o que eu estou combatendo aqui. Porque a gente está tudo, não, vamos fazer uma continha, vamos organizar isso aqui, vamos fazer isso aqui. As regras são necessárias em qualquer lugar, em qualquer instituição. Mas não são elas que trazem as vitórias. A gente só está nas regras, a gente só está nos posicionamentos pessoais, nas ideias mentais. E eu acho que isso aqui deve ser a coisa mais difícil para Deus em relação a nós. Porque a gente, de vez em quando, a gente se perde nessa ideia de uma discussão, de uma coisa, de que naquele momento tem uma guerra sobre nós. Outro dia eu estava falando sobre principado, eu estou preparando um estudo sobre principado, potestade. Ninguém gosta de falar sobre trevas, né? Demônios, né? Eu não vou dormir hoje. Você vai dormir sim, porque tem anjo do Senhor junto com você, tem o sangue de Jesus sobre sua cabeça, você entendeu? Mas a gente precisa, olha, ninguém consegue, vencer uma boa guerra, você não sabe nem que inimigo ele tem. O cara que não sabe se tem inimigo, ele nem guerra tem, ele nem exército tem, ele nem tem armas, ele está em casa tomando tereré, está em casa comendo pipoca, assistindo televisão. Em tudo que a terra tem, desde os meios de comunicação, filme, tudo tem uma influência espiritual atrás, não tem como não ter. Ambientes tem. Por isso que às vezes eu falo para os meninos, vão num lugar, falam, não volta muito tarde, toma cuidado com isso. Não, pai, nós estamos lá todos juntos, como se nada tivesse acontecido. Mas Deus sabe, no mundo espiritual, as artimanhas de Satanás para cada situação. E nós que somos espirituais, que pensamos nisso o dia inteiro, às vezes a gente fica até meio preocupado demais, entendeu? Né? A gente começa, tem hora que a gente está parado, trabalhando, 10 horas, começa a dar angústia no coração, a gente começa a orar, vai descobrir depois que tem alguém passando uma situação, fala, Deus, por que eu estou assim? Porque você é responsável por aquela vida, e o Espírito Santo te incomoda a você orar, mesmo que não seja um problema seu, mas tem uma ligação contigo, você tem uma autorização sobre aquela pessoa. Se a gente pudesse ter sensibilidade, na sua empresa tem muita gente que você precisa orar por ela. Na sua casa tem muita gente que você precisa orar. Porque são essas coisas que vão determinar a eternidade, céu. Você pensa o que você vai se formar, determina céu? O que você vai ser na terra, pagar água e luz todos os dias, até morrer, criar filho, ficar velho, você viver de neto e depois ir para um caixão de madeira. Você acha que isso te dá eternidade? Te dá eternidade, qual é a quantidade de informações que você tem sobre os céus e que você alojou na sua história e que você tornou isso real. Porque senão tudo é fictício, religião é fictício, Deus é fictício, guerras são fictícias, tudo vive no campo emocional. Ela não gosta de mim, eu não gosto dele, eu não gostei dessa história, falou mal de mim e tudo acaba ali. Eu queria que você entendesse isso. E ele continua dizendo aqui, não vou ler sobre essa parte. Não vou entrar nisso. Eu já quero, daqui a pouquinho, está terminando. Eu quero que você abra em 2 Coríntios 10, 13. 10, 3 e 4.
Vamos começar para entrar no contexto, no versículo 1 de 2 Coríntios 10, diz assim: eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu que sou humilde, enquanto estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente, rogo-lhes que quando estiver presente não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para alguns que se acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruindo argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Fala assim: a minha arma é espiritual. Fala: meus inimigos são espirituais. Se você sair daqui hoje, o Espírito Santo botar isso no teu coração, sem entender, e começar a orar na sua casa, e você não precisa ser expert em orar, porque você se abrir a boca e falar: Deus, eu estou mal, é uma oração. Deus, eu te agradeço, é outra oração. Deus, fica comigo, é outra oração, é uma conversa. Oração é uma conversa. Oração é um ato de você entender que aquele ser que está ali, está te ouvindo, ele pode te responder. Se você olhar as passagens no Velho Testamento de alguns livros, sabe quais são as passagens do Velho Testamento de alguns livros? Eles dizem assim, os israelitas dizem assim: tão certo como vive o Senhor, farei tal coisa. Essa expressão, tão certo como vive o Senhor, é porque para o israelita, Deus era tão real, que era humano, que era palpável. Tão certo como vive o Senhor, farei tal coisa. Será que você, quando vai orar, você consegue entender que Deus te ouve? Você se sente aceito? Você acha que a tua necessidade chega aos ouvidos dele? Porque a gente fala, muitas vezes brincando, mas já ouvi muitas pessoas dizendo: cara, não vou encher o saco de Deus. Eu sei como vou resolver meus problemas. Porque Deus tem que se preocupar com as crianças da África, lá nos países islâmicos, onde está todo mundo sendo morto, sendo punido, em lugares onde não há liberdade, na China, nos países comunistas que não pode glorificar a Deus, as pessoas passando fome aqui no Brasil. Deus tem muita coisa para pensar. Por que eu vou ficar incomodando Deus com a minha oração? Você não entendeu? Sabe por quê? Porque você não tem que orar pela tua vida, você não tem que orar pela tua necessidade, você não tem que orar pelas tuas questões. Nós nascemos para poder ligar na terra e ligar nos céus aquilo que precisa mudar na terra. Se eu quero que a África pare de ter fome, eu tenho que levantar todos os dias: Senhor, eu quero orar, traz sobre a África alimentos, supra aquela nação, faz aquela nação ficar rica, Pai. A sua voz aqui no Brasil, no Mato Grosso do Sul, em Nova Andradina, na rua que você mora, no quartinho que você dorme, ela está lutando contra principados da África que trouxe fome e desilusão àquela nação. Você não entende isso? Que você é alguém do bem, que está ligando, autorizando que a África não tenha fome. Agora você imagine a onda de todo mundo orando, vá, vá, todo mundo, a força dos céus ligando na terra o bem. Até quando nós vamos ficar calados dizendo: nossa, que mundo difícil, que mundo desgraçado, que mundo cheio de injustiça? Mas e a fala? Então a gente não fala aquilo que a gente não reconhece, aquilo que a gente não entende, não se ora, porque não se tem verdadeira consciência que é uma briga no mundo espiritual, que são demônios. Sabe, uma pessoa que nasceu no mundo de prostituição, fala: mas se a mãe dela fosse certa, ela não seria prostituta. É porque os demônios relacionais, eu estava falando sobre isso, esqueci, eu vou lembrar agora. Eu estou fazendo um estudo sobre Jezabel, que é um dos principados que regem a terra na área sexual, na área do prazer, do desejo. E depois vou fazer um sobre Mamon, que entra a área financeira.
Você não entende que uma pessoa, ela não tem um demônio novo. Os demônios que vão destruir a sua história e a minha história, que querem destruir, desculpa, não vai destruir, mas que querem destruir, eles nasceram na nossa 15, 20, 30 gerações atrás. Eles não morrem, eles não envelhecem, eles estão num tempo atemporal, eles não ficam de cabelo branco, eles não têm, morre o seu, sei lá, teu 30º, 40 avô para trás, sei lá, morre o outro, chega no seu bisavô, no seu avó, chega em você, esses são os mesmos defeitos que a família tinha lá, que ele está trazendo geração em geração. Ele fala, essa família tem um problema no rim, eu vou deixar ela com um problema no rim, ela tem um problema de depressão, vai ter depressão nessa geração, ela tem um problema de vícios, vai ter vícios, porque os demônios geracionais vêm na dureza de coração das gerações. Essa geração nunca amou seus filhos, ele vai ser duro a vida inteira, porque as gerações são assim, os demônios são assim, eles sabem quem foi o seu primeiro genitor. Quase que eles conhecem o seu DNA inteiro. E você acha que você pode ganhar essa guerra só no teu emocional? Nas suas razões? Gente, isso é muito sério. Acorda, igreja. Os demônios que entraram na sua história nasceram no primeiro ato da sua primeira família lá atrás. Sabe o genoma lá do DNA lá? Cada um. Morre um, ele pula para o outro. Fala, quem é o descendente que vai? Porque a história dele é acabar com a descendência. E se tem descendente, eu vou levar ao inferno. Vocês estão entendendo? É muito sério isso, gente. Eu quero terminar com Efésios 1:3. Ele diz assim: bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Fala assim, espirituais. Aonde? Aonde? Por que nós temos que buscar a bênção na terra? Por que a gente acha que a bênção está em alguém que vai vir dar dinheiro, abrir uma sociedade para a gente, ajudar a gente em alguma coisa, pagar alguma coisa para a gente? O seu recurso está nas regiões celestiais. Sua saúde está nas regiões celestiais. O seu bom relacionamento está nas regiões celestiais. O seu ótimo casamento está na região celestial. A sua verdadeira escolha de vida para qualquer área está nas regiões celestiais. Quem não adentrar aos céus, bendito seja o Deus Pai, Senhor, Pai de Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Não há falha, não falta. Se falta, porque falta Deus. Se falta, porque falta entendimento. Se falta, porque falta princípios. Consegue entender isso? A gente é muito religioso. Tem gente que nasceu em igreja e não sabe disso. Não sabe que tem demônios geracionais, não sabe que as suas bênçãos estão nas regiões celestiais. Ouviram dizer, nós somos a geração da informação, mas não somos a geração do entendimento. Isso tem que se tornar real para você. Porque senão Jesus, para terminar, não ia dizer para Pedro, põe aí Mateus 16, 19, 18, 19. Só para terminar, eu quero só que você ouça essa passagem, quando Jesus é revelado por Pedro, e ele diz uma coisa: darei a você, vamos lá, Mateus 16, é isso? Mateus 16, vamos lá, vamos por aqui na Bíblia mesmo. Diz assim,
Vamos colocar no 17. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue. Primeiro, para entender que Cristo é Cristo, essa é outra palavra. Não pode ser revelado pela tua carne e pelo teu sangue. De novo, presta atenção aqui. Se você acha que você vai entender Jesus através da carne e teu sangue, você não entende. Tem gente que não guerreia porque não entende que Cristo é espiritual. E você precisa de uma posição espiritual para entender os céus. Você precisa, sabe, abrir o seu mundo espiritual e dizer: aonde está isso, Deus? Disse Jesus: bem-aventurado, feliz és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Continua. Olha aqui a grande pérola da terra. Ele diz assim: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Fala assim: eu tenho as chaves do reino dos céus. Fala: tudo que eu preciso está lá, não está aqui. Presta atenção. Deus está dizendo que tudo que você precisa está no mundo espiritual. E você está buscando na terra. Amanhã todos nós precisamos de recursos. Até o final do mês nós precisamos de recursos. Tudo bem se você é empregado, concursado, você tem seu salário justo, é uma coisa, mas para aqueles que precisam ganhar, aqueles que querem prosperar além do que ganham, precisam entender que se não orar, e não é orar pelo seu dinheiro, não orar pela sua necessidade, você vai orar pelas nações, você vai orar por Nova Andradina, pelas maldades da terra, porque quando você intercede nos céus, você liga nos céus a bondade. Nós vamos terminar com uma passagem só para fechar isso aqui. Dar-te as chaves do reino dos céus, o que ligares, pois, da terra, aonde que está dizendo que ele vai ligar? Fala forte, aonde? Fala: o que eu ligo em oração na terra é ligado nos céus. Fala: o que eu desligo na terra é desligado nos céus. Gente, você acredita que você tem um poder tão grande como esse? Você acredita nisso? Põe Mateus 6:33 para a gente terminar. Gente, se você consegue ligar nos céus e na terra, você consegue fazer qualquer coisa. Você precisa entender que Jesus está falando para você hoje como igreja. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e algumas coisas, certo? Certo? Todas as coisas serão acrescentadas. O que é que você precisa? Comer, beber, ter um carro bom? Pelo amor do teu Pai. Onde tem o teu primeiro carro, tem 500 mil carros para você, não te falta nada. Nunca faltou de comer para a gente. Mas quando a minha intenção é comprar um primeiro carro, uma primeira casa, eu gasto 90 anos da minha vida atrás disso. Eu falo como é difícil adquirir uma casa e um carro. Porque você foi buscar na tua força. Você não deixou que ele acrescentasse para você. E tem mais. Deus é Deus se vier, como diz a canção, né? Deus é Deus se ele quiser, assim como quiser. Se ele fizer ou não fizer, se tiver carro, se tiver dinheiro. Deus é Deus só que se tiver coisa? Mas é uma realidade para a nossa nação, né? Os abençoados têm mais de um carro. Os abençoados produzem dinheiro. Quem ensinou isso? Está aqui? Então não é de Deus.